Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, e o versículo de número 13, onde está escrito assim: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Palavras de Paulo quando chegou o tempo de ele ir a Jerusalém e recebeu lá uma palavra da parte de Deus através de um profeta do Senhor que por ali passou, profeta que chegou da Judeia, por nome Ágabo. Então, quando Ágabo chegou ali, aonde eles estavam, Deus o tomou, deu a ele uma palavra e ele disse o que Deus lhe havia falado ao coração. Então, nós encontramos aqui a condição de que o profeta é um servo de Deus, que ele está à disposição de Deus. Ele não tem vontade própria, ele não tem mensagem própria. A vontade dele é estar sempre em disponibilidade e prontidão para Deus usá-lo, e a palavra quem dá é Deus. E o Senhor Deus dá a palavra conforme seja o seu querer e a sua vontade. Então, dentro deste texto, nós vamos falar sobre 5 coisas em que devemos estar pronto. Então, relatando aqui, diz-nos assim: demonstrando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então veja como é que as coisas acontecem. As pessoas sempre falam, proclamam que o importante é ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, ponto final. Está resolvido todo e qualquer problema que poderia existir. E que aqui aconteceu de maneira contrária. Por quê? Porque Paulo estava no seu coração, já desejoso. Certamente quem colocou isto no coração dele foi Deus, porque nós encontramos ao longo da Escritura Paulo, um servo de Deus, humilde, simples, disposto, atento e leal ao Senhor. Ele nunca se propôs a forçar a sua vontade para fazer determinada coisa. Ele sempre se deixou levar pelas asas do Espírito do Senhor, e o Espírito Santo o conduziu por vários lugares de pessoas, e por isso é que nós encontramos o resultado, o sucesso, não digo humano, material, mas o sucesso espiritual de Paulo em ser um instrumento de Deus, e onde quer que chegasse, tanto pela palavra, quanto pela visão, quanto pela revelação, Deus manifestava-se através da vida dele. Encontrou nele alguém acessível para que Deus pudesse movê-lo como seu instrumento. Então tinha no coração dele este desejo de ir, sim, a Jerusalém. Ele já tinha falado com os irmãos e disse o seguinte: e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito Santo diziam a Paulo
que não subisse a Jerusalém. Então, quando ele já estava decidido a ir a Jerusalém, surgem aqueles irmãos que diz que ele não deve ir. Numa situação como esta, o que fazer? Dentro do coração, um desejo profundo, ardente, que certamente Deus fez nascer no coração de Paulo para ir a Jerusalém. Quando encontra-se com os irmãos para o momento de comunhão, a palavra deles é unânime, que ele não subisse, que ele não fosse a Jerusalém. Estava aí colocado um primeiro impedimento. Se Paulo se deixasse levar pela amizade, pela afinidade, pela proximidade das pessoas, ele certamente teria desobedecido à vontade de Deus e teria tido prejuízos. Mas seguindo adiante, então chegamos ao ponto em que lá esteve aquele profeta Ágabo. E quando o profeta disse o que estava por acontecer em Jerusalém, aí que aqueles irmãos se acharam no direito de manter a firme posição, de aconselhar, orientar e, quem sabe, alguns até a querer dar ordem em Paulo que ele não fosse a Jerusalém. E começaram a fazer isto com choro, chorando, como que se Paulo já estivesse morto. Era este o ambiente que se apresentou ali. Então, quando disse isto, Paulo, olhando aquelas pessoas, tendo que lidar com aquela situação, irmãos, companheiros, amigos, aqueles irmãos do lugar, tudo ali diante dele, o que fazer agora? Se todos os que estavam ali, a palavra deles era que Paulo ia para Jerusalém para enfrentar sofrimento e, quem sabe, poderia chegar até a morte e prisão. Mas qual foi a decisão de Paulo? Aqui está no versículo 13, onde li. Ele diz assim: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando? E o choro de vocês não está me trazendo contentamento, está magoando o meu coração. Vocês estão chorando e estão me magoando o coração. Por que vocês estão fazendo isso? É bom que vocês saibam de uma vez por todas que a minha disposição, de Paulo, a minha disposição é: eu estou pronto. Da minha parte, eu estou pronto. E estou pronto não só a ser ligado, ou, conforme Ágabo disse, amarrado de pés e mãos, não só estou pronto a ser ligado, preso, mas também a morrer em Jerusalém. Em Jerusalém. Pelo nome do Senhor Jesus. Ele estava cativo a Jesus. Jesus era o maior bem que Paulo tinha. E por Jesus ele estava pronto até a morrer, se preciso fosse. Observe o que Paulo disse no capítulo 20, versículo 24, quando ele estava fazendo a sua despedida aos irmãos lá na igreja, lá em Éfeso. Diz assim: mas em nada... E agora, eis que eu, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ligado pelo Espírito. O Espírito de Deus que estava nele o direcionou para isto. Pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo, Paulo não sabia, o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. E o que era que o Espírito Santo revelava a Paulo? Dizendo que me esperam prisões e tribulações. Bem, se esta é a revelação do Espírito Santo, que aonde quer que fosse, na fidelidade, na lealdade, no temor a Deus, ele ia enfrentar prisões e perseguições, com Jerusalém não seria diferente. Seria a mesma coisa.
Mas uma vez que ele estava ligado pelo Espírito, ele estava decidido a ir enfrentar todo esse tipo de sofrimento, inclusive a morte, contanto que ele o fizesse na dependência, lealdade e obediência ao Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 24 ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. A minha vida não é mais valiosa do que a missão que eu recebi do Senhor. Era isso em outras palavras. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, mesmo sabendo que há prisões, que há sofrimento, que há morte, mesmo diante desta situação que se apresenta, eu devo cumprir o meu ministério com alegria. Não posso deixar a tristeza tomar lugar no meu coração. Quem trabalha para Deus com seriedade, com verdade e com a plena convicção de que está no centro da vontade de Deus, deve fazê-lo com gratidão, com alegria, com prazer. Ele diz que cumpra com alegria a minha carreira, quer dizer, ir até o fim, e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele estava convicto que ele recebeu de Jesus um ministério. E que ministério era este? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esta foi a disponibilidade de Paulo. Está pronto para cumprir o ministério que recebeu do Senhor, fazendo-o com alegria, não importando o que lhe pudesse acontecer. Então nós encontramos aqui, dentro deste texto, um homem que estava de prontidão, que estava preparado, disponível para Deus, para ser usado e dirigido a qualquer lugar e a qualquer pessoa, sob quaisquer circunstâncias, fossem elas favoráveis ou desfavoráveis, tranquilas ou turbulentas. Isto não era o que importava. O que importava é que ele estava decidido a seguir no centro da vontade de Deus, cumprir o que Deus lhe havia determinado e fazer isto com alegria. Então, quando estes irmãos vão chorando diante de Paulo e querendo comovê-lo a desobedecer uma orientação que ele tinha de Deus, ele disse: vocês chorando, vocês estão magoando o meu coração, mas tenha certeza, o choro de vocês não vai me impedir de obedecer à vontade do Senhor. E ele seguiu e foi. Mas não morreu, Deus não permitiu, porque Deus tinha algo ainda por fazer através dele e com ele, e ele seguiu adiante até o último dia que Deus lhe permitiu estar aqui na terra. Então nós encontramos aqui, dentre as 5 coisas em que devemos estar prontos, baseando-nos no exemplo de Paulo e de outros, nós vamos encontrar aqui, em primeiro lugar, ele estava pronto a ser preso. Pronto a ser preso pelo nome de Jesus. Foi o que Jesus disse numa certa oportunidade, quando ele estava com os discípulos, dando a eles as últimas instruções. Jesus disse a eles aqui o seguinte: se o mundo vos aborrece, João 15, 18, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Um outro texto, Jesus disse que nós seríamos levados aos tribunais, às prisões e à morte, unicamente
pelo nome de Jesus. E aqui Paulo disse: eu estou pronto, eu estou decidido. A mim interessa fazer a vontade de Deus. Não importa se eu tenha que ir para uma prisão. E quantas prisões Paulo foi? Pelo menos nós encontramos ele na prisão de Filipos, encontramos ele na prisão de Roma, encontramos ele em vários lugares sendo levado à prisão pelo nome de Jesus. Então, a primeira disposição que nós encontramos aqui, a primeira coisa em que devemos estar pronto a ser preso pelo nome de Jesus. Segunda coisa que encontramos aqui, que Paulo estava disposto não somente a ser preso, mas ele estava disposto também a morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém. Nós encontramos isto aqui. Ele não morreu em Jerusalém, ele foi levado a Roma e, quando chegou o final, ele foi recolhido pelo Senhor. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 6, onde está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo enfrentou prisões e estava disposto a enfrentar também a morte pelo nome de Jesus. A prontidão de Paulo em sofrer e morrer pelo nome de Jesus. Nós, quando olhamos na epístola de Paulo, vamos observar aqui Filipenses, no capítulo 1, e o versículo de número 29, está escrito assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, nós precisamos estar de prontidão para isto. Não somente crer, mas padecer pelo nome de Jesus. Isto através de prisões e através da morte. João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, ele disse que nós somos companheiros na aflição e no reino, no sofrimento e na glória. Então, Paulo estava no caminho certo, embora que a maioria dos irmãos, àquela época, não tiveram o sábio discernimento para entender que era a vontade de Deus e quiseram colocar uma pedra no caminho de Paulo para que ele não fosse adiante. Mas ele, decidido que estava e ciente da vontade de Deus, mesmo contra tudo e contra todos, ele obedeceu à voz do Senhor. Então aqui ele disse que já estava pronto. Aí chega aquela palavra memorável de Paulo. Ele diz: combati o bom combate. Não fugi do combate, não perdi o combate, combati o bom combate até o fim e fui vencedor neste combate. Acabei a carreira, terminei tudo aquilo que Deus havia determinado para a minha vida, com o ministério com o qual ele me coroou, de dar testemunho da graça de Deus. Então acabei a carreira e guardei a fé. Mesmo em meio a altos e baixos problemas, dificuldades, ameaças, perseguições, a fé manteve-se intacta no meu coração. E foi em função desta fé que ele chegou até este último dia. E ele disse: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então, Paulo estava pronto aqui a duas coisas. Primeiro, pronto a morrer pelo nome de Jesus. Segundo, pronto a ser preso, digo. Primeiro, pronto a ser preso pelo nome de Jesus. Segundo, pronto a morrer pelo nome de Jesus. Terceiro, nós encontramos em Romanos, no capítulo 1, e o versículo 15, onde Paulo deixou a seguinte palavra: eu sou, e assim quanto está em mim, estou pronto
para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo aqui afirmando a sua prontidão de anunciar o evangelho em Roma. Já estava muito além de Jerusalém, aonde as pessoas não queriam que ele seguisse. Mas se ele não fosse a Jerusalém, ele não teria chegado a Roma. O caminho teria sido impedido. Mas ele disse: quanto está em mim, estou pronto para também anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então Paulo estava pronto para sofrer, Paulo estava pronto para morrer, Paulo estava pronto para pregar o evangelho. Então nós encontramos isto na palavra de Deus, pelo menos aqui, em 3 coisas que se espera a prontidão em razão de servirmos a Jesus: ser preso pelo nome de Jesus, morrer pelo nome de Jesus, pregar pelo nome de Jesus. Mas encontramos 2 outras referências. A primeira, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3 e o versículo 15, que é um conselho para cada um de nós, que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então precisamos também estar pronto para responder com mansidão, para dar razão às pessoas da esperança que há em nós. Esta esperança que é originária de Deus na nossa vida por meio de Jesus. Esperança da salvação. Muitos ainda não a conhecem e, portanto, nós precisamos estar pronto para testificar, pronto para dar razão da esperança que há em nós. Então essa é a 4ª coisa em que devemos estar prontos. E a 5ª e última nós encontramos na parábola dita por Jesus sobre as 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, o versículo de número 10, onde diz-nos assim: e tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, e as que estavam prontas, entraram para as bodas, fechou-se a porta. Então, precisamos estar preparados para a volta gloriosa de Jesus. Jesus prometeu, ao passar por esta terra, que ele voltaria outra vez, que ele voltará outra vez para levar-nos com ele para a mansão de glória celestial. Portanto, a palavra de Deus nos orienta a ficarmos atentos e vigilantes, esperando o nosso Senhor voltar. Ele prometeu e a palavra dele é fiel e verdadeira e ela se cumprirá. Então nós precisamos estar prontos. Aqui o Senhor Jesus faz a diferenciação entre 10 virgens, em que 5 delas mantiveram o seu azeite preparado, esperando o momento em que o noivo haveria de chegar e, portanto, tiveram todo o cuidado de aguardá-lo até o fim. E outras 5, que também estavam junto àquelas primeiras 5, estavam aguardando o noivo. Porém, elas não se prepararam para ir até o fim. Chegou o momento em que o azeite acabou. E elas precisavam de mais azeite para suas lamparinas. Não tinham. As que tinham não podiam dar, porque poderiam ficar sem. Quando elas saíram para ir comprar o azeite, o noivo veio, o esposo veio, levou as que estavam preparadas, e as demais, quando voltaram, elas já tinham ido e começaram a bater na porta, mas elas não foram. Por quê? Porque não estavam preparados. Assim também, os dias em que nós estamos atravessando, existem cristãos que estão certos e seguros,
prontos e preparados para a vinda do Senhor Jesus. Todos os dias, eles parece que quando dormem ou quando acordam dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas há outros que dormem e acordam, que vivem o seu dia a dia e não estão preocupados seriamente com a vinda de Jesus. Estão preocupados no seu dia a dia, o que vão fazer, o que vão ganhar, como vão se realizar. Portanto, o verdadeiro cristão deve ter como primeira prioridade estar preparado para a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ela se dará no momento, num abrir e fechar de olhos. O rapto será como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Uma coisa muito rápida, que não dará tempo para se preparar. É preciso estar preparados. Então, nós observamos, dentro deste texto, em que Paulo estava decidido a ir a Jerusalém, mesmo contra a vontade dos irmãos, mas na direção e vontade de Deus, nós discorremos aqui, junto a outras referências, sobre 5 coisas em que devemos estar prontos. Primeiro, nós devemos estar prontos para ser preso, se preciso, pelo nome de Jesus. Segundo, nós devemos estar prontos a morrer, se preciso, pelo nome de Jesus. Terceiro, nós devemos estar prontos para pregar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quarto, nós devemos estar prontos a dar razão da esperança que há em nós. E quinto, nós devemos estar prontos para a volta de Jesus, que se dará a qualquer momento. Quando assim fizermos, nós estaremos assegurados à luz do que diz a palavra de Deus e iremos com o Senhor para desfrutar as promessas que ele deixou para alento, esperança e expectativa da nossa vida. Seguiremos adiante sempre na condição de estarmos prontos. Uma vez que temos a convicção e a direção de Deus na nossa vida, não nos deixemos levar pelo barulho da multidão, porque muitas das vezes eles não estão no nível, na condição de comunhão em que podemos estar naquele momento para cumprir a vontade de Deus e poderão se tornar um embaraço para a nossa vida. Mas como Paulo, ele deixou os amigos, ele deixou os irmãos, ele deixou todos que estavam ali à sua volta e disse: para mim, o que importa é obedecer a Deus. Eu estou pronto, não só a ser ligado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Portanto, deixe-me cumprir a vontade de Deus. Eu quero cumpri-la até o fim. Eu também desejo cumpri-la. Espero que você também deseje cumpri-la até o fim dos seus dias aqui na terra e depois descansar para a glória de Deus e receber no momento oportuno a transformação para desfrutar a eternidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.